Olá, irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Que honra, que privilégio estar mais uma vez, através dessa live, podendo compartilhar a palavra de Deus. Creio que você que está aí do outro lado está com muitas expectativas e eu tenho certeza que Deus vai suprir essa expectativa através da sua palavra, amém? Você que está nos assistindo, eu quero te convidar a participar da nossa live e não somente a participar, mas também se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho que está aí do lado para você receber todas as nossas notificações, amém? Nós também temos uma página no Instagram do Verbo BH e você pode nos seguir para você ficar por dentro de tudo aquilo que a nossa igreja está promovendo durante esses dias de quarentena. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Bom, irmãos, o que eu quero conversar com vocês hoje está relacionado à pregação do Evangelho, à evangelização. E o tema da minha mensagem é a grande comissão. Se você quiser anotar aí, a grande comissão. Quero mostrar aqui qual é a nossa responsabilidade como igreja, quero mostrar aqui qual é a nossa responsabilidade como filhos de Deus em relação à pregação do Evangelho e a importância da pregação do Evangelho, principalmente nesse tempo de pandemia. Quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 28, no verso 18, por favor, Mateus, capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, vai falar a mesma coisa em relação ao ide. Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, para que nós possamos começar e iniciar essa mensagem, eu gostaria de orar juntamente com você, para que você possa estar sensível por meio do Espírito, para que você possa receber tudo aquilo que Deus quer comunicar no seu coração. Pai, te rendo graças em nome de Jesus, por essa palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, que ela possa frutificar e produzir frutos de 30, 60 e 100 por um, que ela não volte para o Senhor vazia, mas que ela faça o que te apraz e que ela prospere para tudo que o Senhor a designou, em nome de Jesus. Nós estamos, Pai, receptíveis para receber a Tua palavra sempre viva, incorruptível, indestrutível, palavra do Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que nós sairemos daqui, através dessa live, muito melhores, Pai, do que nós entramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem comigo, dizem amém, mesmo não podendo te ouvir, eu tenho certeza que você está crendo junto comigo, em nome de Jesus. Bom, então veja que aqui, a palavra de Deus está nos ensinando, em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que nós, como igreja, o grande comissionamento da igreja é ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa palavra criatura aqui é uma palavra que vai fazer toda a diferença, para que nós possamos ter um entendimento da necessidade da pregação do Evangelho. A palavra criatura aqui significa, irmãos, que existe uma criação ou uma criatura caída por causa do pecado de Adão. Tanto que se nós formos comparar com o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, a Bíblia dizia assim: se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Então quer dizer, quem está em Cristo é uma nova criatura. Mas quem não está em Cristo é apenas uma criatura, faz parte da primeira criação, e essa criação diz respeito a Adão e Eva, a natureza de Adão e de Eva. E se você for observar comigo, lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já no versículo 6 de Romanos, no capítulo 23, no capítulo 6, no versículo 23 de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Então observe que toda essa criatura, essa criação, no que diz respeito à descendência de Adão, no que diz respeito à natureza de Adão e Eva, é uma natureza caída, é uma natureza que tem a natureza pecaminosa. E esse pecado passou a entrar no mundo por causa de Adão e Eva, por causa da desobediência no que diz respeito àquilo que Deus havia ordenado, por ter dado ouvido a Satanás. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba que existe sim, irmãos, uma necessidade de nós pregarmos o Evangelho
para toda criatura, no que diz respeito a toda a humanidade, aonde houver pessoas, aonde tiver pessoas reunidas, aonde tiver apenas uma única pessoa, essa pessoa que ainda não nasceu de novo, ela necessita sim, irmãos, da pregação do Evangelho. Agora, se você não sabe, eu quero aqui já te explicar o que significa essa palavra evangelho. A palavra evangelho no grego é a palavra euangelion, que quer dizer boas novas ou boas notícias. Então, evangelho significa boas notícias. Conta-se uma história que quando dois reinos entravam em conflito, né, o exército que ganhava esse conflito, ele enviava um informante para o seu reino, e esse informante, quando ele chegava no reino, ele dava a boa notícia de que o exército daquele reino, ou seja, do seu exército, havia vencido aquela batalha. E por causa disso, a pessoa pelo qual ele dava essa informação, entregava para ele uma recompensa. Essa recompensa se dava o nome de evangelho. Agora, a partir do momento que isso era contínuo, esse informante sempre ia levar essas informações e sempre recebia o evangelho, agora já não mais a recompensa tinha o nome de evangelho, mas a própria pessoa passou a ter o nome de evangelho. Os sentinelas, né, os atalaias, quando eles ficavam ali nos portais, eles viam aquele homem, aquele informante, vir trazer uma notícia para o seu reino, eles logo falavam, lá vem a boa notícia. Então, isso significa evangelho. Então, eu já quero dizer para você que você e eu hoje somos a boa notícia. Aonde você chegar, irmãos, boa notícia está chegando. Aonde você pisar, irmãos, boa notícia está chegando. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar, lá vem a boa notícia, lá vem o evangelho. Quando você ligar para alguém, as pessoas já vão olhar para o celular e quando ela ver o seu nome, ela vai falar, lá vem a boa notícia. Porque nós somos sinônimos, irmãos. Nós somos realmente representantes do reino. E nós vamos adentrar dentro disso agora há pouco. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos, de fato, essa boa notícia que as pessoas precisam. Ou seja, nós temos essa boa notícia que o mundo precisa. A palavra evangelismo, a definição dela no grego é a palavra euangelizo, que quer dizer dar boas notícias, proclamar boas novas, anunciar boas notícias. Então significa que se eu e você somos portadores do evangelho, nós precisamos ir até as pessoas, verbalizar, entregar para essas pessoas as boas notícias. E quais são essas boas notícias, irmãos? Ou qual é a boa notícia? A boa notícia é Jesus Cristo. Amém, porque nós somos cristocêntricos. A boa notícia para o mundo, irmãos, não é um auxílio emergencial. A boa notícia para o mundo, irmãos, não é uma vacina do coronavírus. A boa notícia para o mundo é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. É isso que está escrito em relação às boas notícias. Amém. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 17, Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Oh, aleluia! Então, a boa notícia para o mundo, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, perceba que o apóstolo Paulo, ele via o evangelho como uma obrigação, uma vez que ele sabia que existia essa responsabilidade de ir e pregar o evangelho. Pasme, irmãos, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias muito bem sucedidas, e ele cumpriu cabalmente a sua carreira, mas ele ainda, esse homem, ele tinha consciência da obrigação de pregar o evangelho. Se nós lermos lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, ele diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha só, esse apóstolo, irmãos, que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, esse homem tinha consciência de que era uma obrigação pregar o evangelho. Entenda, o comissionamento, a comissão da igreja, não é um pedido, não é um favor, é uma obrigação, é uma ordenança dada para Jesus Cristo, dada da parte de Jesus Cristo para nós, os seus filhos, para que nós possamos dar continuidade àquilo que Ele mesmo
começou. Jesus, quando ele disse ide, foi antes mesmo de ascender ao céu. Essa foi uma ordenança que ele deixou para todos nós. E o apóstolo Paulo tinha essa confiança. Eu gosto muito bem do que Paulo diz também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 14. Ele diz assim: pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Observe que esse apóstolo que escreve a carta aos romanos, esse homem que já estava bem experiente no momento em que dita e escreve essa carta, esse homem, irmãos, ele ainda tinha uma vontade de passar em Roma, porque ele ainda não tinha conhecido a igreja de Roma, mas ele escreve falando para esse povo, para essa igreja, dizendo que ele estava com o desejo de ir visitar-vos. Para quê, irmãos? Porque o desejo do apóstolo Paulo era passar em Roma e depois chegar na Espanha, para poder pregar o evangelho. Era um homem incansável. Agora, pasme, esse homem não queria ir para a igreja dos romanos apenas simplesmente para chegar lá e pregar, não. Ele queria fazer parte daquilo que estava acontecendo naquela igreja. E o que estava acontecendo naquela igreja? A evangelização naquela região. E Paulo falou assim: eu me sinto devedor. Agora, pasme, um homem que ensina sobre justiça de Deus, chega nesse ponto e nesse aspecto e fala: eu me sinto devedor. Por que o apóstolo Paulo se sentia devedor, irmãos? Ele diz: eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros. Por quê? Essa palavra devedor é uma coisa que me chama muita atenção, porque o apóstolo Paulo tinha consciência que havia sido confiado a ele, independente dos 5 dons ministeriais, do seu chamado apostólico, mas como filho, havia sido confiado a ele o ministério da reconciliação. E eu quero dar um exemplo para você. É como se você me entregasse 10 mil reais e você falasse assim: pastor Renato, eu gostaria que você pegasse 10 mil reais e entregasse para o Pierre. Agora, pasme, você quer que eu entregue 10 mil reais para o Pierre e você me confia nas mãos esse valor. Enquanto eu, Renato, não entregar para o Pierre os 10 mil reais, o que eu sou do Pierre, irmãos? Eu sou um devedor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Foi-me confiado o ministério da reconciliação. Foi-me confiado o evangelho, foi-me confiado as boas novas, foi-me confiado as boas notícias. Enquanto eu não entregar para o povo, eu me sinto como um devedor. Sabe, querido, é esse sentimento que precisa haver em nós. Essa consciência de que nós somos devedores das pessoas, dos quais não ainda conheceram o evangelho. Nós precisamos, irmãos, nos levantar e entregar as boas notícias para essas pessoas, entendendo que essa é a nossa responsabilidade. Essa para nós é uma obrigação, porque é o evangelho que vai transformar a vida de todo homem que nele crê. O apóstolo Paulo mesmo disse isso em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que é no evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo ele viverá pela fé. Então veja que o apóstolo Paulo considerou o evangelho como o poder de Deus para a salvação. Ou seja, para a conversão, para a transformação de todo homem que decide crer na palavra de Deus. Por isso, a necessidade de pregar o Evangelho. E o Evangelho é Cristo Jesus, que morreu, foi sepultado, foi pendurado no madeiro, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E a crença nisso, e nessa realização da obra redentora de Cristo, é que vai transformar a vida das pessoas. Aleluias. Oh, aleluias. Precisamos crer nisso, irmãos. Perceba que é a vontade de Deus a evangelização do mundo. Se nós formos observar, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, que essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja que a vontade de Deus é que todos os homens, não apenas um grupo de pessoas, mas a vontade de Deus é de todos os homens, aqueles que são criaturas, que têm a natureza caída, a natureza pecaminosa. Ele está falando dessas pessoas, é o meu desejo salvá-los. Mas isso vai acontecer a partir do momento que eu e você assumirmos a nossa responsabilidade, que é pregar o evangelho. E pasme, irmãos, o ID aqui não depende do seu pastor para te enviar, não depende do meu pastor para me enviar. Eu posso fazer isso, irmãos, em qualquer lugar, em todo tempo, em qualquer dia, em qualquer hora. Aonde eu estiver, meu irmão, eu vou criar, ou eu vou estar sensível às oportunidades que o Espírito Santo me dá para que eu possa alcançar um perdido.
Aleluia! E isso não precisa de um envio de um pastor, não, porque o sumo pastor já te enviou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia! Porque essa é a vontade de Deus. Se nós observarmos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem muitas pessoas achando, por que Jesus não voltou ainda? Está demorando. Sabe, irmãos, a questão é que o nosso Pai, o nosso Deus, deseja salvar a todos. Eu sei que, independente a volta de Jesus é iminente. Nós sabemos, não sabemos, a Bíblia fala que é iminente, não sabemos o dia e a hora. Mas, de fato, irmãos, a vontade de Deus, como a vontade de Deus é salvar a todos, a Bíblia fala que a promessa de Deus, ela não retarda. Por quê, irmãos? Porque Deus deseja alcançar a todos. Ele está esperando com que pessoas se arrependam. Mas como que essas pessoas vão se arrepender? Como elas vão crer em Jesus? Como está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo como que as pessoas vão crer em Jesus, se não houver quem pregue. Nós precisamos pregar, irmãos, em tempo e fora de tempo. Nós precisamos entender que a nossa missão, como filhos de Deus aqui nessa terra, é pregar o Evangelho, é expandir o reino de Deus através da pregação de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então, quem é que deve evangelizar? É o evangelista? É o pastor? É o apóstolo? É o mestre? É o profeta? Os 5 dons ministeriais? Não, irmãos. Quem deve evangelizar são todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo. A esses foi confiado o quê? A missão da pregação do Evangelho. E se nós formos observar lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai falar sobre isso. Vai falar que, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, pasme, irmãos, se você ainda não entende o seu chamado, pega isso que eu vou te falar. O seu chamado é o ministério da reconciliação. Ainda que você ainda não tenha claro no seu coração em relação àquilo que Deus te chamou, entenda que já existe um ministério confiado a você, um serviço confiado a você, a nós, a igreja, que é o ministério da reconciliação. A Bíblia fala que de sorte, Deus nos fez embaixadores em nome de Cristo. Oh, aleluia! Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Se você não sabe o que é um embaixador, a Bíblia existe, né, uma tradução, um significado para essa palavra embaixador, que diz que é a categoria mais alta de representante diplomático de um estado junto a outro estado, título de ministro de primeira classe. Logo somos os representantes oficiais de Deus na terra e cabe a nós a missão de falar em nome dele. Entenda, irmãos, nós somos representantes legais de Deus. Legal. Deus, nós representamos a Deus, irmãos, de maneira legal na terra. Foi a nós confiado esse ministério. Nós somos os seus embaixadores. E pasme, irmãos, e como embaixadores nós vamos ter todo o suprimento vindo da parte de Deus, nós não vamos precisar nos preocupar com nada. Nós temos que nos concentrar na missão da pregação do Evangelho. Quer seja dentro da igreja, quer ser dentro da sua casa, quer seja fora, aonde nós estivermos, nós somos esse representante de Deus na terra. Oh, aleluia! Sabe, querido, se nós nos atentarmos a estarmos mais concentrados no que diz respeito à missão de evangelizar pessoas, entenda, nós não vamos ter tempo nem para ficar doente. Nós não vamos ter tempo nem de nos preocupar com nada, porque nós estamos empenhados em uma missão que Jesus Cristo nos confiou, que é a pregação do Evangelho. Amém? Você entende isso? Pega comigo nessas verdades? Agora, é preciso entender
uma vez que eu tenho essa consciência que foi me confiada essa missão, que é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, é preciso compreender, irmãos, que nós estamos no mundo não para viver para nós mesmos. Se nós formos observar lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz que se um morreu, logo todos morreram. Se Cristo morreu, logo todos nós morremos juntamente com Ele. Aleluia. Para quê? Para vivermos a nossa vida? Não. Mas para viver a vida daquele que nos amou. Ou seja, nós somos chamados para viver a vida do próprio Cristo na terra. E como é que Jesus andou na terra, irmãos? Com foco, entendendo que as pessoas precisavam de salvação. Aleluia. Nós não estamos aqui para construir palácios, apesar de também ser lícito você ter uma casa, um carro. Nós somos um povo próspero, glória a Deus por isso, mas isso são ferramentas que nos são confiadas para a expansão do reino de Deus. Porque, irmãos, nós não pertencemos a essa pátria, nós pertencemos à pátria celestial. O apóstolo Paulo diz em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja que o apóstolo Paulo não considerava a vida dele importante para ele mesmo. Nós também precisamos nos considerar assim. Eu não tenho a minha vida mais por preciosa, portanto que eu cumpra aquilo que o Senhor me chamou e me vocacionou para fazer. Em primeiro lugar, a missão da evangelização da humanidade, das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, como é que eu prego o evangelho? Irmãos, nós pregamos o evangelho com a palavra, porque evangelização, ou evangelizar, significa anunciar boas notícias, mas você pode pregar tanto com palavras, mas você também pode pregar com a sua vida. Nós podemos pregar com a nossa vida. E se você for olhar bem, o apóstolo Paulo tinha essa consciência, e ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, eu esmurro o meu próprio corpo, para que pregando a outros, não venha ser eu reprovado. Então perceba que o testemunho do apóstolo Paulo também anunciava o evangelho. Isso significa que o nosso testemunho também de vida, comportamento, caráter, moral, também vai pregar o evangelho, ainda que a gente não abra a boca. Oh, aleluia. Isso é muito importante para que nós possamos entender. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim, começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzidos pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, em nossos corações. Então veja que a nossa vida é uma carta lida. As pessoas vão nos ler, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo Jesus, a esperança da glória. As pessoas vão olhar para nós e vão observar que exatamente é o Jesus Cristo que elas nunca tinham conhecido, porque nós pregamos com as nossas atitudes. Tem algumas frases que eu gosto bastante, eu quero ler aqui para vocês, em relação a essa questão de testemunho, em relação a essa questão realmente de comportamento, de caráter, de moral, que vai fazer toda a diferença de grandes homens, irmãos, que falaram debaixo do poder do Espírito, nos trazendo essa consciência que nós devemos representar o Evangelho não somente com palavras, mas principalmente com o nosso testemunho de vida. Está escrito assim, o que você grita é tão alto nos meus ouvidos que eu não posso ouvir o que você diz. Ralph Waldo. Então ele está dizendo que o que nós falamos com os nossos comportamentos fala tão alto que quando nós não, o que determinadas pessoas falam com o seu comportamento errado fala tão alto que quando elas abrem a boca, aquelas pessoas que precisam receber o evangelho não conseguem ouvir. Outro verso diz assim, um dos maiores desafios e tentações que os crentes enfrentam é o de se tornarem focados em sua aparência externa, enquanto negligenciam o cuidado à sua vida interior. Finalmente, nossas vidas devem ser baseadas em substâncias e caráter, e não meramente em imagem e reputação. John Maxwell. Diz assim também, meu caráter distrai e enfraquece uma grande mensagem. Temos uma grande mensagem e não podemos enfraquecê-la com ações ímpias. De 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. D.L. Moody. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Billy Graham. Importa muitíssimo
se eu alieno alguém da verdade. C.S. Lewis. Bom, e várias outras, como John Bunyan, diz assim: santo na rua e demônio em casa. É terrivelmente fácil ser um ministro do Evangelho e um vil hipócrita ao mesmo tempo. Charles Spurgeon. Tony Cook diz: o mundo formará sua opinião sobre Jesus, a Bíblia e a Igreja, não tanto pela nossa pregação, mas pela nossa ética, moralidade e conduta. Então perceba que esses homens, irmãos, eles deram de fato, eles com certeza, eles enfatizaram a questão do caráter, da moral, e isso é muito importante para a nossa pregação. Nós precisamos, de fato, testemunhar com as nossas próprias vidas. Agora, esse evangelho não é pregado de qualquer maneira. Apesar de pregarmos com as nossas palavras, pregarmos também com a nossa atitude, a gente não confia de forma também natural. Nós sempre confiaremos no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, sempre vai confirmar a palavra que sai da nossa boca, sempre vai confirmar o evangelho pregado, de acordo e com a força do poder do Espírito. Tanto que o próprio Espírito Santo, irmãos, atuou e operou na própria vida de Jesus Cristo para evangelizar. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar. Então perceba que o Espírito Santo veio sobre Jesus para evangelizar o mundo. Ele também veio sobre os apóstolos, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, enquanto vocês não receberem poder. Ou seja, esse poder aqui é sinônimo da palavra e do nome Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo é comparado a um poder, ele é o dunamis, ele é o poder de Deus. Então veja que os apóstolos, tudo que eles fizeram e realizaram foi debaixo e por meio do poder do Espírito. O próprio Jesus Cristo fala em João, no capítulo 14, ele diz no versículo 12, que ele diz que nós faremos as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Já no versículo 21 de João, no capítulo 21 de João, no versículo 25, a Bíblia fala e relata que se fosse escrever os milagres que Jesus Cristo realizou na terra, não caberia, irmãos, nos livros desse mundo. O que isso me mostra? Isso me mostra, irmãos, que Jesus disse que nós realizaremos as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Tudo bem, diz respeito ao caráter? Sim, mas diz respeito também aos milagres, porque o Espírito Santo é o poder de Deus. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele não pregou com palavras persuasivas humanas, tentando convencer alguém de forma natural, mas ele pregou debaixo do Espírito e de poder. Oh, aleluia! Para que a fé dos homens não se apoiassem em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E é esse Espírito que está sobre a sua vida, e é esse Espírito que está sobre a minha vida, para que nós possamos dar continuidade à grande comissão da igreja, que é a evangelização da humanidade. Amo vocês, sejam todos abençoados na prática dessa palavra e preguem, irmãos, em tempo e fora de tempo, porque esse é o nosso chamado como filhos de Deus e como igreja e corpo de Cristo Jesus. Amo vocês, um forte abraço.